Galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Eleneide Gurgel e hoje nós teremos mais uma videoaula. O assunto de hoje é adaptação dos seres vivos. Bora lá! O que é adaptação? Só recapitulando que na aula passada nós estudamos a biodiversidade que corresponde à variedade de seres vivos que existem em nosso planeta. E hoje nós vamos entender um pouco de como esses seres vivos conseguem sobreviver mesmo em ambientes extremos, como, por exemplo, baixo. Não, então, a adaptação o quê? É a característica de um ser vivo que o torne integrado ao seu ambiente e aumente as suas chances de sobrevivência. E aí, a adaptação ela tem uma característica, que ela é passada de geração para geração, tá certo? Então, os pais, eles adquirem uma mutação em seu material genético e se essa mutação em seu material genético for repassada para os filhos e conferir a esses filhos uma maior capacidade de sobrevivência, então essa característica é uma característica que conferiu a adaptação, certo? Se as características não forem passadas para os descendentes, então a característica não é considerada uma adaptação. E nós temos o exemplo da cor, né? Por exemplo, essa cor aqui conferiria uma maior sobrevivência, uma maior camuflagem no ambiente. Então, aconteceu a mutação, os indivíduos eles conseguiram produzir uma proteína que ajudou ele a produzir essa cor mais vermelhinha, e aí eles conseguem passar essa característica para os descendentes, então dizemos que aconteceu uma adaptação. Antes de falar sobre a adaptação, sobre outras características da adaptação, nós vamos entender um pouco sobre o conceito de ecossistemas, que é um conjunto de todos os seres vivos e não vivos de uma determinada região que trocam energia e matéria. Os seres vivos seriam, né, a biodiversidade existente, várias formas de vida, e os fatores não vivos ou fatores abióticos seriam as condições climáticas, as condições de solo, luminosidade, temperatura, pH e etc. E existe uma ciência que estuda os ecossistemas, que é a ecologia, certo? Ela estuda não só os ecossistemas, mas também as relações ecológicas existentes entre os seres vivos, a influência dos fatores não vivos no ambiente e na vida dos seres vivos, a interferência do homem nos ecossistemas e também estuda os seres vivos que encontramos, na verdade, a capacidade que os seres vivos têm de se adaptar em determinados ambientes, tá certo? E todos os seres vivos que fazem parte de um ecossistema X, eles estão adaptados a viver naquele ambiente. Por exemplo, a baleia, mesmo sendo um mamífero, ela está adaptada à sobrevivência em mares, certo? Tem aquele corpo, tem a nadadeira, tem tudo que favoreça a sua sobrevivência no ambiente aquático. E existem várias adaptações que os seres vivos desenvolvem, né, ao longo da sua evolução para sobreviver em diferentes ambientes. Nós começaremos estudando as adaptações relacionadas à sobrevivência em baixas temperaturas. Então, nós temos 3 principais adaptações. Uma camada grossa de gordura que faz com que esse indivíduo aqui, ele consiga se isolar do meio e perder menos calor para o meio, ou seja, se mantenha mais quentinho, que é devido além desse enorme número de pelos, e também uma camada grossa de gordura que fica, que o animal possui. Outra adaptação seria a migração, principalmente observada em aves, onde quando não encontram as condições favoráveis, esses indivíduos, eles migram para ambientes que têm melhores condições e depois do inverno eles retornam para seus habitats de origem. E aqui nós temos a hibernação, que é muito comum em ursos e em sapos,
anfíbios em geral, que é quando o indivíduo ele se enterra, se esconde em um determinado ambiente e baixa seu metabolismo, reduz a sua atividade metabólica bem baixa, e só voltam a ter atividade normal, certo? Quando as condições elas voltam a ser favoráveis. Então, é bem comum aqui na nossa caatinga nós encontrarmos sapos, né, enterrados e hibernando quando as condições climáticas estão muito secas, né? No nosso caso aqui é o contrário, as temperaturas muito altas é que os sapos eles hibernam e no período da chuva vocês podem ver que eles reaparecem, certo? Então não nasce um sapo bem grandão de uma hora para outra. Não, eles estão lá hibernando e quando encontram as condições favoráveis, voltam a ter atividade metabólica normal, tá bom? Outras adaptações que os organismos eles têm que desenvolver com relação a ambientes com pouca água. E aqui na Caatinga é bem comum a gente observar isso. Por exemplo, folhas modificadas a espinhos, certo? Essas folhas modificadas em espinhos, elas vão diminuir a evapotranspiração das plantas. A folha ela vai perder água para o ambiente, certo? E quanto maior a folha, mais água ela vai perder. Se já tem pouca água. Então, por isso que as folhas da catemba são reduzidas a espinhos. Esses espinhos é como se a gente fosse fazer um comparativo. Estender uma roupa bem esticadinha, que seria uma folha normal, e estender uma roupa toda enrolada, certo? Como se tivesse dado uns nós, tá certo? Então, a roupa que está toda enrolada, com certeza vai secar mais devagar. Por quê? Porque ela vai perder menos água para o ambiente. E, na verdade, vai perder essa água de forma mais lenta. Então, as plantas que têm espinhos, que são folhas modificadas, elas também vão perder água mais lentamente. Outra coisa também é o aprofundamento das raízes. O juazeiro, por exemplo, ele consegue se manter verde o ano todo aqui na nossa caatinga, justamente porque as raízes deles são muito profundas e chegam até a locais como lençóis freáticos. Outra adaptação é o acúmulo de água em caules, que a gente pode observar aqui na barriguda, e em cactos. Se a gente balançar, por exemplo, o claudógeno, né, que é aquela estrutura que parece um braço do mandacaru, a gente vai escutar um barulhinho de água, certo? E aí, gente, os organismos eles também têm adaptações com relação aos seus hábitos alimentares. Então, cada ser vivo ele vai ter uma alimentação específica. E quanto mais específica for essa alimentação, mais difícil vai ser a sobrevivência do organismo. Quanto mais plástica, mais diversificada, maiores as chances desse organismo sobreviver. Por quê? Porque ele vai ter mais opções. Por exemplo, o panda e o bambu. O panda está praticamente ameaçado de extinção. Por quê? Porque estão acabando com a floresta de bambu. Consequentemente, ele só como bambu também vai morrer. Já, por exemplo, esses seres vivos que podem se alimentar de várias coisas, eles têm bem mais chances de sobreviver. Aí aqui nós podemos classificar os indivíduos conforme os hábitos alimentares em 3 grupos: herbívoros, carnívoros e onívoros. Os herbívoros se alimentam apenas de vegetais, os carnívoros apenas de outros animais, e os onívoros se alimentam tanto de vegetais como de outros animais. E aí, qualquer cadeia alimentar, qualquer interação alimentar, ela vai depender direto ou indiretamente da fotossíntese, que é a capacidade que os vegetais, algas e algumas bactérias têm de converter a energia luminosa ou a energia química em açúcar. Então, as plantas, elas captam a energia do sol, captam o dióxido de carbono, que é o gás carbônico que está na atmosfera, e convertem essas duas substâncias inorgânicas, digamos assim, em glicose, que é uma molécula bem energética. Além disso, também libera o oxigênio, esse mesmo oxigênio que a gente utiliza para respirar, certo? E aí nós temos as cadeias alimentares terrestres. Cadeias alimentares nada mais são do que uma representação linear das interações alimentares que os organismos eles têm.
ela sempre vai iniciar com o produtor, que, como eu falei, uma planta, uma alga ou uma bactéria, certo? Quimiosintetizante. E aí, esse produtor ele vai servir de alimento para o consumidor primário, vai servir de alimento para o consumidor secundário. Essa planta, no caso que é o produtor, vai servir de alimento para o consumidor primário. Esse consumidor primário ele vai servir de alimento para o consumidor secundário. Esse consumidor secundário vai servir de alimento para o consumidor terciário. E esse consumidor terciário vai servir de alimento para o consumidor final, que no caso aqui é esse gavião. E após a morte desses indivíduos, os decompositores vão devolver para a natureza o que foi perdido, que a gente vai abordar um pouco consumidores mais lá na frente. Então, toda a cadeia alimentar vai começar com o produtor e vai terminar com o decompositor. E o que eu tenho no meio, a gente vai chamar de consumidor, que pode ser primário, secundário, terciário e quaternário. E aí, falando dos decompositores, especificamente, eles são os grandes responsáveis pela reciclagem e de nutrientes. Se não fossem os decompositores, nós teríamos um amontoado de lixo muito maior do que o que a gente observa, certo? Os principais decompositores são fungos e bactérias. Todos os seres vivos que morrem, tá certo? Servem de alimento para esses decompositores e eles vão devolver também para a terra nutrientes que foram utilizados para o crescimento de uma planta, por exemplo. E aí as cadeias alimentares aquáticas são um pouco diferentes, mas é basicamente o mesmo princípio. Começa com produtores, que no caso aqui seriam algas e cianobactérias. Depois, essas algas ou cianobactérias serviriam de alimento para algo que a gente chama de zooplânctons, que são animais pequenos, larvas ou protozoários, tá certo? E esse zooplâncton vai servir de alimento para peixe, para pinguins, por exemplo, e esse pinguim serviria de alimento para essa foca. Então, seria produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Lembrando que aqui entraria em ação os decompositores. Da mesma modo, essa aqui é produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor quaternário. E aí, gente, na natureza não há só aquela coisa bem bonitinha, estrita, né? Bem restrita. Um animal só come outro animal, ou um inseto só vai comer um produtor especificamente. Não. Aqui lá acontecem essas interações aqui, interações de várias cadeias alimentares que a gente chama de teia alimentar. Por exemplo, esse gafanhoto aqui, ele vai servir de alimento não só para esse passarinho, também vai servir de alimento para essa raposa, certo? E por aí vai. Esse capim aqui não vai servir de alimento só para o gafanhoto, ele vai servir de alimento também para esses suricatos, certo? E aí também relacionado à adaptação, as relações alimentares, os seres vivos também têm adaptações. Uma delas, por exemplo, são a língua pegajosa, que vai facilitar a adesão, né, da presa do alimento, que é bem observada, né, em sapos e em tamanduás, certo? O bico do beija-flor também é uma adaptação, ele tem esse formato fino, que vai ser garantir esse animal que consiga se alimentar do néctar, que é o carboidrato que vai estar disponível aqui, né, para esses pássaros, e a camuflagem, que seria uma forma desses indivíduos se esconderem, digamos assim, dos seus predadores, garantindo a eles maiores chances de sobrevivência. Além disso, também, os indivíduos eles podem desenvolver capacidade de fuga bem acentuada. Geralmente, os herbívoros eles têm uma capacidade de correr muito velozmente e também diminui, né, as suas predações. O desenvolvimento de espinhos na sua pele, que vai fazer com que ele seja evitado por predadores também. Aqui no mesmo caso, a gente tem também as cactáceas, que além de diminuir, né, a perda d'água, os espinhos também dificultam, né, a sua ingestão, dificultam que outros animais, que outros seres vivos, como os animais, né, que são os principais consumidores, tentem predá-los. No entanto, na seca brava, né, gente, os caprinos, os bovinos, eles, mesmo com os espinhos, eles conseguem devorá-los, tá certo? E geralmente o pessoal
que cultiva, né, essas carcaças, retiram os espinhos para não machucar os bichinhos. Outra adaptação também, que é referente à capacidade de dispersão das espécies. O que é dispersão? Por exemplo, as plantas elas não andam, são fixas no lugar. Então, dispersão seria a capacidade, o alcance que elas poderiam ter de ocorrer em locais que elas não ocorreriam rotineiramente, digamos assim. Por exemplo, esse passarinho aqui vai se alimentar desse fruto, que é bonito, suculento e saboroso, e as sementes desse fruto vão passar pelo seu trato intestinal, e quando ele fizer cocô, essas sementes elas vão germinar em vários lugares. Os lugares que o periquito, no caso, é conseguir defecar, certo? Outra adaptação também seria, por exemplo, essas estruturas laterais, que ajudam essa semente aqui a voar e alcançar também vários lugares. Essas estruturas grudentas, né, que aderem, por exemplo, na nossa roupa, na nossa calça, na nossa perna, e quando a gente tira em outro lugar, que a gente não vai tirar lá no mato, a gente tira quando sai do mato, vai fazer com que, por exemplo, essas sementes sejam carregadas de um lugar para outro, caem no chão, encontra as condições favoráveis e germina. E aqui também outra estrutura, frutos com sementes bem leves, e essas sementes são levadas pelo vento a longas distâncias. E aí também esses seres vivos, interagindo com outros seres vivos de espécies diferentes, também é possível se anotar vantagens, se observar vantagens adaptativas. Por exemplo, aqui nós temos os exemplos de líquens, que é a associação de algas, oceanobactérias, ou com fungos, na verdade, onde o fungo vai propiciar a sobrevivência dessa alga ou oceanobactéria em condições inóspitas, que seria o tronco de uma árvore, e em contrapartida, o fungo, as cianobactérias ou algas vão doar para esse fungo o alimento, que é o produto da fotossíntese, que são os açúcares. E aqui, por exemplo, peixe palhaço e anêmora, onde o peixe palhaço utiliza, né, esse animal para se reproduzir, para servir como seu habitat. E além disso, né, essa anêmora tem tentáculos que vão produzir reações desagradáveis em predadores do peixe palhaço. Então, eles conseguem garantir uma sobrevivência maior graças à relação que eles estabelecem de inquilinismo, digamos assim, com essas anêmoras. A anêmora não ganha nada e nem perde nada, mas o peixe palhaço ganha abrigo e proteção. E aí, gente, por que as cadeias alimentares não são, por exemplo, até 6, 10 animais consumidores? Tem 10, 6 ou mais consumidores. A resposta é bem simples, tá certo, gente? Nem tudo que são ingeridos pelos seres vivos são aproveitados. E esse ser vivo, os seres vivos, eles gastam parte dessa energia que eles conseguem obter para conseguir se reproduzir, para conseguir manter o seu próprio organismo, tá certo? E grande parte dessa energia também vai ser perdida na forma de calor, tá bom? Por isso, o fluxo de energia das cadeias alimentares, ela ocorre em uma única direção. Sempre vai ser assim, ó. Por exemplo, de um nível trófico para outro, do produtor para o consumidor primário, que são os herbívoros, vai haver, ó, uma perda enorme de energia, ó, desse verdinho aqui para esse rosinha. Do herbívoro para os carnívoros, vai ter uma redução maior. Vai ter também uma redução, tá certo? Dos carnívoros para outros carnívoros, vai ter uma redução menor ainda de energia disponível. De forma que, ó, para o consumidor primário, secundário, né? Terciário, quaternário, ó, quanto seria disponível para o quinto consumidor? Só essa parte aqui, ou seja, muito pouco. Então, por isso que as cadeias alimentares elas não se sustentam quando tem muitos consumidores. Quando tem muitos consumidores, tá certo? Ó, parte da energia, ó, que é tudo que a planta conseguiu absorver. Mas só essa quantidade aqui, ó, todo esse rosinho aqui foi perdido, porque as plantas também respiram, tá certo? E aí, ó, os herbívoros pegaram isso aqui, tá certo? Ó,
Isso aqui tudo. Só que ele também tem que produzir fezes, aí a energia que ele perdeu aqui, ó. Foi isso tudo, só tem essa coisinha agora. E aí, ó, o próximo consumidor, o consumidor secundário, o herbívoro é o primário, o consumidor secundário é aquele que se alimenta do herbívoro. Ele vai perder esse tantinho aqui na respiração também, ó. Certo? E aí, ó, o consumidor terciário também tem fezes, também respira, vai disponibilizar só essa coisinha aqui. O consumidor quaternário vai perder isso aqui, fezes, respiração, e também só vai disponibilizar essa quantidade aqui, ó. E se tivesse o consumidor, o consumidor, o quinto consumidor aqui, ó, a quantidade de energia disponível seria apenas essa de roxo, então seria muito pouco e não sustentaria o ser vivo. Por isso que as cadeias alimentares geralmente são restritas até 5 consumidores no máximo. E aí, ó, a cada nível trófico, de produtor para consumidor primário, secundário, vai haver uma perda de cerca de 10% da energia, tá certo? Na verdade, 90% da energia. Só 10% de energia vai ser passada de um nível trófico para outro. E aqui, gente, só para finalizar, né? Os decompositores, eles são muito importantes, né? Porque ajuda a natureza a reciclar a matéria-prima e permite, né, que novas gerações de indivíduos eles consigam aproveitá-la, tá certo? Através da devolução dos nutrientes para o solo. E aqui também, para a gente ver um pouco da dependência que nós temos, nós animais, protozoários e fungos, temos dos seres produtores, tá certo? Que são capazes de realizar fotossíntese e liberam gás oxigênio, que a gente utiliza para respiração, e libera também açúcares que nós utilizamos como fonte de energia. E em contrapartida, nós liberamos durante a respiração água e gás carbônico que será utilizada pelos fotossintetizantes para a produção de energia. Então, nós todos estamos interligados, cada ser vivo vai depender de outro ser vivo, tá bom? E assim, para finalizar nossa aula, nós temos a pirâmide de biomassa, que representa a quantidade de biomassa, de peso mesmo de indivíduos que uma cadeia alimentar ela vai ter. Por exemplo, essa cadeia aqui, nós teríamos essa quantidade de peso de planta para suportar essa quantidade de insetos, e essa quantidade de insetos seria necessária para suportar essa quantidade de sapos. E aqui, um exemplo de pirâmide de biomassa de ambientes aquáticos, o fitoplâncton ele vai ser menor. Por quê? Porque são geralmente seres unicelulares. Essa quantidade, esse peso aqui de fitoplâncton seria necessário para sustentar essa quantidade de zooplâncton, que seria necessário para sustentar essa quantidade de peixes. E assim a gente termina a nossa aula, está lá na página 38 a 58, no capítulo 2 do livro de vocês. Bons estudos, fiquem em casa, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Um beijão!